Mas todos a uma começaram a excusar-se. Lucas 14, verso 18. A provisão do Evangelho de Cristo pode ser comparada a uma ceia servida, por assim dizer, ao anoitecer do mundo, nestes últimos dias. A expressão uma grande ceia é muito bem adequada, se considerarmos a grandeza da provisão. Quanto de amor e misericórdia Deus já demonstrou em relação aos filhos dos homens na pessoa de Jesus Cristo. Quanto do poder e obra da graça já demonstrou por seu Espírito Santo. É de fato uma grande ceia, se pensarmos na riqueza e beleza da provisão, um banquete digno do grande Rei. A carne de Jesus é o nosso pão espiritual e seu sangue, nosso mais puro vinho. Satisfaz a nossa alma o pacto da misericórdia, tão bem descrito como um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutanos e de vinhos puros bem purificados. Isaías 25, verso 6. Trata-se, pois, de um grande banquete, ainda mais considerando o número de convidados. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. O chamado do Evangelho chega hoje a todo homem e toda mulher descendente de Adão pela pregação em toda parte. Como diz o hino, somente será rejeitado o que a si se exclui. A seu talante, bem-vindo o culto e o educado, tanto quanto o rude e o ignorante. Nenhum outro rei jamais enviou um convite tão amplo como este. Mas a sabedoria, junto às portas, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, como está em Provérbios 8, verso 4. Não é estranho, porém, que ao oferecer o provedor uma ceia tão grande, sem qualquer cobrança nem preço, que seus convidados comecem a uma só voz a dar desculpas para não comparecer. Ele não os está intimidando a ir para a prisão, nem os obrigando a passar penúria. Por que então essas pessoas se mostrariam tão avessas a aceitar o chamado? Qual o motivo de tal rejeição unânime? Se muitos homens bons se acham afastados uns dos outros, como podem os maus se unirem tanto? Nenhum deles teria consideração para com o generoso amigo a ponto de sentar à sua mesa e participar de sua liberalidade? Nenhum? Não, nenhum. Realmente, irmãos, temos aqui uma imagem da depravação universal do homem. Todos os homens são deste modo vis e recusam a misericórdia de Deus. Nunca se conhece o grau da maldade de um homem enquanto o Evangelho não haja sido pregado a ele. O Evangelho age como um fundo branco que revela a mácula do coração do homem, o coração humano. Aqui, a natureza humana alcança a altura mais elevada da enormidade do seu pecado. Expelindo seu veneno contra o Senhor de infinito amor, os ímpios provam ser realmente raça de víboras. O Evangelho é pregado a milhares, e a milhares o chama, e muitos dão desculpas para recusar seu chamado. É o que diz a parábola, e é exatamente o que acontece. O que? Não haverá ao menos alguém cujo livre-arbítrio o possa inclinar em direção a Cristo? Ninguém com disposição natural para vir a Jesus? Não, diz o texto, nem ao menos um, mas todos a uma começaram a excusar-se. Lucas 14, 18. Quão inteiramente nosso pai Adão arruinou nossa compreensão. Quão tolos e rebeldes somos por nos recusarmos a participar do banquete do amor. Tornamo-nos, de modo geral, completamente sem valor. Não há um de nós que busque efetivamente a Deus. Como diz Paulo em Romanos, não há quem busque a Deus. Alguns de vocês certamente desejariam me lembrar que, na parábola, há outros homens que foram chamados e compareceram ao banquete, sem dar desculpas. É verdade, mas estes que aceitaram o convite estavam nos caminhos e valados, ou pelas ruas e becos da cidade, como estão também aqueles que nunca antes ouviram o Evangelho, e, portanto, não poderiam ser culpados de rejeitá-lo, embora distantes de Deus por suas obras pecaminosas e permanecendo como estrangeiros em Israel.
Assim, tomando esses dois tipos de pessoas, representando toda a humanidade, constataríamos serem ambos inimigos de Deus. Os que estão pelas ruas, caminhos e valados precisam ser compelidos a ir à ceia, pois têm uma relutância natural quanto ao banquete servido à mesa do bom homem. Todavia, do mesmo modo, todos os outros tipos de homem, avessos ao Evangelho, estão prontos sempre a pecar. Nunca podem dar uma desculpa, correm para pecar. E alguns se contentam até em perecer no pecado. Mas vir a Cristo, aceitar a grande expiação feita por eles, depositar sua total confiança em Jesus, são coisas nas quais não estão interessados. Então, quando ouvem o Evangelho, começam a dar desculpas. Acho que deva haver aqui, hoje, muitos dos que têm sido abençoados com o Evangelho por anos e anos, mas que até agora têm somente apresentado escusas e desculpas como resposta à mensagem da graça. Espero poder chegar a eles de modo simples e sincero, desejando que todas as suas desculpas encontrem hoje um fim. Que possam vir de uma vez ao banquete que há tanto tempo rejeitam e se regozijar na misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Por que as desculpas? Vamos enfrentá-las. Vamos então investigar o triste fato de que os homens estejam mais aptos a dar desculpas e recusar do que receber a palavra de Deus. Constatamos, antes de tudo, na parábola, que aqueles indivíduos não tinham vontade alguma de aceitar o banquete. Se fossem sinceros, diriam: não queremos comparecer, nem pretendemos fazê-lo. Não fosse o coração humano tão enganoso, os pecadores não dariam desculpa alguma quanto à salvação, mas diriam: não aceitamos que esse Jesus reine sobre nós. Não reconhecemos nossos pecados e não aceitamos, por isso, o perdão de Deus. Cremos que podemos obter nossa salvação, se for o caso, por nossas próprias obras, por nosso livre-arbítrio, a hora que quisermos. Senão, nós nos satisfaremos somente por tentar. Se der errado para nós, dará errado também para muitas outras pessoas. Correremos então o risco, ou não queremos saber de salvação alguma. Preferimos, em vez disso, ter nossa parte de prazeres carnais. Sua religião demanda muito autossacrifício, sendo assim contrária aos desejos de nossa mente e nosso coração. Temos, consequentemente, de recusá-la. Esta é a verdade. Alguns de vocês, meus queridos, já há muito se impressionaram e constataram a força do pecado, mas têm evitado Cristo com desculpas. Terão de concordar comigo se eu categoricamente afirmar que no fundo do seu coração estão em inimizade com Deus. Uma desculpa pode parecer muito educada, mas será tão frágil quanto bonita possa ser. Se você fosse honesto com sua alma, diria: não amo a Cristo, não quero sua salvação. Suas postergações, desculpas, falsas promessas são todas inúteis. Qualquer pessoa com apenas um olho pode enxergar perfeitamente através delas. São muito transparentes. Você, infelizmente, é um inimigo de Deus. Não se reconciliou com Ele e se contenta em assim permanecer. Essa verdade pode parecer insuportável, mas é absolutamente correta. Que Deus permita que você a reconheça e se faça humilde na presença dEle. Contudo, se os que recusaram não iriam mesmo comparecer ao banquete do bom homem, por que então não o declararam? Se o verdadeiro motivo era detestarem o bom homem e sua provisão, é deprimente que não tenham sido honestos para recusar de imediato. De fato, não foram sinceros, mas uma razão para isso talvez fosse desejar estar em paz com a própria consciência. Sentiam que talvez devessem comparecer. Ao anfitrião deviam certas cortesias, se não gratidão, e se sentiam de certo modo compelidos a ir. Mas como não tinham inteira vontade de ir, optaram então por responder com uma desculpa. Para quem vive em pecado, a consciência é uma companhia desagradável. É dito de Davi, mas o coração de Davi o acusou. E eis uma pancada forte que o coração é capaz de bater, e de forma intensa. Para tentar evitá-la, alguns erguem um muro de desculpas. Não se pode extinguir a consciência. Ela é a lâmpada do Senhor. Mas tende-se a querer superá-la com escusas.
O ladrão teme o cão de guarda, por isso joga a ele um osso para desviar sua atenção. Esse osso são as desculpas. John Bunyan nos conta que o senhor consciência registradora, quanto do domínio da cidade de Mansul da alma humana por diabolos, por vezes clamava de tal modo que deixava todos os habitantes amedrontados, sendo por isso colocado em um lugar muito escuro, onde o procuravam amordaçar para mantê-lo calado. Mas mesmo assim, quando voltava a ter acessos, deixava a cidade toda apavorada. Sei que a consciência cobra de alguns de vocês dizendo: como consegue se esquecer das coisas divinas? Como pode tripudiar da vida futura? Como consegue viver assim, como se nunca fosse morrer? Que irá fazer quando morrer sem ter envolvimento algum verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo? Então, para que sua consciência se aquiete, você certamente arranja uma desculpa e persevera na recusa em participar verdadeiramente do banquete do Senhor, se deleitando no Senhor. Pode ser também que você dê desculpas só para não desagradar as pessoas. De fato, não é muito comum nos nossos dias bater de frente com Cristo. Não conhecemos, nem você, nem eu, muita gente que se oponha abertamente ao Evangelho. Seu pai provavelmente teme a Deus e sua mãe é muito devota. Seus amigos comparecem assiduamente à casa de Deus e até conversam sobre assuntos divinos. De modo que você não gostaria, naturalmente, de dizer a eles: nunca seria um cristão. Não me agradam as maneiras de Deus. Não quero saber desse tal plano da graça soberana. Então, para não ferir os sentimentos das pessoas, lança a mão de uma desculpa. Você não quer entristecer os seus antes amados e receia falar abertamente sobre o que lhe vai na alma, a fim de não colocar na sepultura sua mãe grisalha e não partir o coração do seu velho pai. Assim, usa da desculpa como uma maneira de nutrir as esperanças alheias. Todavia, enquanto der desculpas, não haverá esperança para você. Por mim, preferiria que você fosse direto à questão e declarasse o que realmente pensa. Gostaria que você declarasse francamente: sou inimigo de Cristo, não acredito no evangelho dele, não quero e não irei servir. Isso pode soar como sendo muito terrível, como de fato é, mas pelo menos iria demonstrar alguma sinceridade ainda remanescente de sua parte, para que então pudéssemos ao menos esperar, mesmo que por muito pouco, que você ainda viesse a se curvar perante Cristo. Desculpas, pelo contrário, são como maldições, e somente quando você não as tiver mais é que haverá esperança para você. Pode ser ainda que você use de escusas para não sentir a culpa que constantemente o fustiga, para que se lembre de que não há por que se opor a Cristo. Você tem frequentemente chegado em casa depois do culto em lágrimas. Seu quarto é testemunha de que você não consegue viver sem oração. Outro dia, voltando de um funeral, você tinha pensamentos muito sombrios e pensou até na ocasião em que iria ceder dessa vez aos mandamentos de Jesus. De outra feita, quando doente e tendo permanecido 1 ou 2 semanas no leito, orou e fez promessas. Mas seus votos, em um caso e no outro, se dissolveram como fumaça, quando a saúde voltou. Lágrimas têm rolado em seu rosto. Você já quase se convenceu a ser de fato cristão. Arriscou uma oração de conversão, mas por algum motivo perverso, o postergou mais uma vez. Ou seja, como bem afirma a palavra, sobreveio-lhe o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal, como está em 2 Pedro 2:22. Quantas vezes também senti culpa do pecado, a culpa tremenda. No entanto, afirmava como Félix a Paulo: por ora vai-te, e quando eu tiver ocasião favorável, eu te chamarei, como está em Atos 24:25. Sem querer atribuir essa culpa a uma oposição direta a Cristo, tinha consciência disso e sentia muito em assim proceder, mas buscava fazer uma trégua sem sucesso entre a minha alma e a minha culpa. Satanás está sempre pronto a ajudar os homens a dar desculpas. Disfarçar o erro é um negócio que não tem fim.
O que começou cedo, pois assim que os nossos primeiros pais pecaram, sua primeira preocupação foi esconder a nudez. Lendo as Escrituras, descobrimos que dar desculpas tem sido um hábito em todas as eras e disseminado por toda parte, e até que o último pecador seja salvo pela soberana graça, até que o último eleito seja chamado, suponho que os homens continuarão a despejar vãs desculpas na presença de Deus. Enquanto pressionarem o gatilho, Satanás continuará a prover as balas a serem disparadas. E se uma verdade estiver próxima de chegar a você, e caso você não erga desculpa alguma como escudo, o diabo assim procederá, colocando-se entre você e a verdade da palavra de Deus, para impedir que o atinja. Se a espada do pregador da palavra for muito afiada, a ponto de atingir sua consciência e fazê-la sangrar, logo o maligno virá com seu emplastro satânico, a fim de fingir curar sua ferida. O farisaísmo natural do homem o leva a inventar desculpas. Todos nós nos consideramos, por nossa própria visão, as melhores pessoas do mundo. Se fôssemos nossos próprios juízes, o veredicto sempre seria inocente. O pecado que nos outros é chocante torna-se em nós leve ou desculpável. E o que é abominável nos outros se torna quase recomendável em nós. Por julgarmos nosso caso invariavelmente de forma extremamente parcial. Como o pecador não consegue dizer de si mesmo que é descrente em Cristo e sua consciência não o permite afirmar estar seguro enquanto negar as feridas abertas de Jesus, recorre à mentira para que possa continuar declarando: sou rico, tenho muitos bens, em vez de se revelar infeliz e necessitado. Estou nu, sou pobre e miserável. O pecador por si só já é geralmente uma pessoa difícil de converter, mas sendo fariseu, pior ainda. Quando o homem consegue se declarar culpado, Deus logo proclama a absolvição dessa alma. Mas enquanto perder tempo expondo extenuantes e falsas justificativas para se excusar da culpa, pouca ou nenhuma esperança haverá para ele. Ó grande Deus, nosso amado Mestre remove toda desculpa dos pecadores ainda não salvos aqui presentes, fazendo que possam se declarar verdadeiramente iníquos perante o tribunal da mente e do coração de cada um, e sinceramente pedir: sê misericordioso, ó Deus, para comigo, ó pecador, a fim de que possam receber o teu perdão mediante o sangue de Jesus Cristo. Esteja atento, ó pobre e indigno pecador, para não mais continuar se desculpando e desculpando, até que as desculpas o carreguem para o profundo poço do inferno, pois depois disso jamais conseguirá desculpar-se. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Lucas 14, 18. Come